Olá, ouvintes do podcast Broto Campelo. Hoje estamos iniciando o nosso segundo episódio e com um tema muito importante para quem atua no mercado imobiliário, na construção, na incorporação, e é um tema que tem sido debatido bastante na nossa cidade, que é o plano diretor. Curitiba sempre inovando, Curitiba sempre sendo referência no que se trata de urbanismo, de cidade inteligente. E comigo aqui hoje, ninguém mais, ninguém menos do que o Ricardo, nosso sócio, especialista no direito imobiliário, e a nossa querida Rafaela Lupion, nossa vereadora, ela que é presidente, vou até colar aqui, presidente da Comissão de Urbanismo e vice-presidente da Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário. Então, a ideia aqui hoje é trazer um pouco dessa discussão que tem sido falado nessas reuniões para que a gente traga para os nossos clientes, para os nossos ouvintes e para todo mundo que se interessa por esse assunto, o que está acontecendo, né? Para onde vai a nossa cidade? Rafa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trazendo o nosso trabalho, o nosso dia a dia na Câmara, a atuação desses colegiados que é tão importante na construção da nossa cidade e vocês também que contribuem sobremaneira nessa construção conjunta. Então, uma enorme satisfação, agradeço o convite. Rica, seja muito bem-vindo, como sempre, né, aqui no nosso podcast para trazer esse conteúdo de qualidade aqui para nós. Obrigado, Nath, e agradecer também a Rafaela por estar conosco aqui. É muito interessante, assim, é uma oportunidade única para nós poder conversar, né, com quem faz essa interface com o poder público, né, nesse momento tão importante que é da revisão do Plano Diretor de Curitiba. E como você falou, Nath, Curitiba sempre foi um modelo em matéria de urbanismo, né? Então, pensar o plano diretor é pensar sobre isso, né? Sobre pensar sobre essa identidade curitibana como uma cidade inovadora e que sempre fez muito bem essa parte do urbanismo. E hoje a gente vai ter a oportunidade, então, de entender um pouco com a Rafaela como que estão caminhando aí as conversas para a revisão do plano diretor. Então, eu vou começar e vou direcionando as perguntas, não só para a Rafa, não só para o Rica, mas de uma maneira geral. E para começar, vamos começar pelo começo mesmo. Para quem não é do setor, para quem não sabe o que é o plano diretor, o que é o plano diretor, né? Como é que a gente começa essa discussão do plano diretor? Por quê? Né? Qual é a importância desse plano diretor para a cidade e para todo mundo que está envolvido, né? Para a população? Então, o plano diretor é essa legislação extremamente importante do pensar Curitiba, do pensar cidades, né? São várias cidades que precisam, por lei, revisar o seu plano diretor. Então, todo esse conjunto de olhar em termos urbanísticos de desenvolvimento da cidade, desenvolvimento, planejamento e, na verdade, né, você não vai revisar o plano diretor, você vai, para além disso, esse pensar como a gente quer a cidade para o futuro. Então, eu costumo dizer que ele é, por lei, estabelecido que sua revisão tem que se dar a cada 10 anos, mas ele é para muito além desse período. É o planejar Curitiba, por exemplo, aqui no nosso caso local, para 2050, não para 2035. Isso engloba questões ambientais, sociais, de sustentabilidade, então também perpassa pela questão ambiental, a questão da malha viária, como que a cidade tem que se estruturar para atender as demandas locais da nossa população. Então, Curitiba realmente é uma cidade que é referência e um exemplo por conta da sua estruturação, seu pensar de modo planejado, sempre executado com muita responsabilidade, com muito estudo, com muita técnica. A gente diz que nós temos muito orgulho do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, porque é esse sentar. Mas não basta só o IPUC se manifestar, essa construção ela tem que ser conjunta com a sociedade civil, ouvindo a comunidade, ouvindo a população, ouvindo os setores, os segmentos, o mercado imobiliário, com oficinas comunitárias, como está acontecendo agora. Então, o prefeito Eduardo Pimentel, cujo qual eu tenho a honra de figurar como sua vice-líder na Câmara Municipal, ele solicitou que todo esse processo seja feito de uma forma extremamente democrática.
muito ampla, com muito debate, com muita discussão e que a população tenha condições de participar. Então, nesse sentido, com oficinas comunitárias nas 10 regionais de Curitiba para ouvir as demandas dos 75 bairros que compõem a nossa capital, ouvindo todas as camadas da sociedade, para que todos realmente tenham capacidade e condições de participar desse processo. Legal. Eu vou dar um passo para trás até, né, para a gente situar bem a nossa conversa. A gente está falando de plano diretor, a gente está falando de direito urbanístico, né? E o direito urbanístico, ele trata realmente dessa interface, né, entre a propriedade privada, entre o uso da propriedade privada e os interesses coletivos da coletividade como um todo, mas especialmente a coletividade mais próxima, né? Que a gente está falando do município. Então, a gente tem, quando a gente analisa o direito urbanístico hoje, como está colocado no Brasil, né, o arcabouço legislativo, a gente já tem na Constituição Federal muitas disposições que já orientam, né, a ocupação do solo urbano. Sim, o uso do solo, né? Exatamente, o uso do solo. E a gente teve, a partir de 2001 também, né, a entrada em vigor do Estatuto da Cidade, que foi na lei federal, né, que antes não existia. A gente já tinha planos diretores, né? O Brasil é um pouco assim, né? O Brasil né, o pessoal vai fazendo as coisas e depois que a gente para regulamentar às vezes. E aí o Estatuto da Cidade, ele veio justamente para colocar a bola no chão e aí trazer essa obrigatoriedade do plano diretor para as cidades com 20 mil habitantes e esse período de revisão, inclusive, né? E o Estatuto da Cidade, eu acho que é uma ferramenta muito interessante para a gente entender o papel do plano diretor, né? Que é colocado realmente como uma ferramenta de política urbana. Então, o município, né, está idealizando ali o que nós queremos, né, o que a gente pretende aqui para, né, o desenvolvimento da nossa cidade. A partir desses objetivos, a gente vai traçar, né, planos de ação e aí vem o plano de diretor para trazer essas diretrizes. Até sobre a expressão plano diretor, o José Afonso Silva tem um conceito muito interessante quando ele fala que é plano porque você planeja, né? Então você parte ali dos objetivos. Então o prefeito senta lá com a sua base de apoio e fala: eu quero, né, a minha visão para a cidade é essa aqui, né? Vamos debater onde que a gente quer chegar, né? Quais objetivos a gente quer traçar para o município. E aí ele é plano por conta disso e é diretor porque a gente vai definir as diretrizes nessa legislação municipal, né, que é do município, as diretrizes para alcançar aqueles objetivos, né? E é isso que a gente está fazendo agora quando a gente está revisando o plano diretor. Sim, inclusive o infralegal aqui, como o doutor Campelo muito bem pontuou, todo esse arcabouço, as pessoas, a gente tem percebido, Nastácia, muito nos debates das oficinas, e é lógico, a população não tem conhecimento pleno de como que funciona esse arcabouço legal, o que é compreendido em cada legislação. Então, por exemplo, eles falam muito da questão de zoneamento, e a zoneamento não é na revisão do plano diretor. Posterior, então, né, isso é bem interessante, é bem importante a gente também conversar, né, doutor Campelo? Com certeza. Inclusive, essa parte da participação popular, ela é fundamental. Ela é não só muito saudável, como ela é obrigatória, né? Claro. Pelo Estatuto da Cidade, você não pode elaborar o plano diretor sem ouvir a população. Necessariamente ali com as audiências públicas, né? E que aí, esse ouvir a população desde ouvir o cidadão nas audiências públicas, mas principalmente também a interlocução com os players do mercado imobiliário. Né, os agentes que vão, né, colocar na prática, né, vão concretizar literalmente o desenvolvimento urbano, né, efetivamente na cidade. E aí eu sou diretor jurídico da ADEME Paraná também estou no Sinuscom, que são entidades que também estão muito interessadas, né, na revisão do plano diretor. Como o Instituto de Engenharia, que eu também estive explanando, representando a Câmara Municipal, a OAB, na Comissão de Direito Imobiliário e Direito das Cidades. Então, esse pensar que é tão importante com instituições que têm total legitimidade e que precisam, sim, participar desse processo. Precisam e que têm, a meu ver, são até um veículo para trazer dados e conhecimento para o município, para a administração pública municipal, né? Porque o mercado municipal, ele faz muita pesquisa, levanta muitos dados, né? A ADEME e o Sinuscom recentemente encomendaram uma pesquisa para entender o que a gente precisa fazer para destravar a habitação de interesse social. Em Curitiba mesmo, né? Não região metropolitana, que aí vai muito bem, obrigado. Mas o que a gente precisa fazer para destravar? É custo de terreno? É zoneamento? Para onde que a gente vai, né?
E aí foi feita uma pesquisa muito interessante. A gente, nos últimos anos, houve já uma primeira interlocução com a prefeitura, com a administração, para levar esses dados, né? E a prefeitura tem sido muito atenta também e entender, né, a partir de quem está na prática, ali concretizando, pesquisando, né, juntar esses dados com os dados que daí a prefeitura tem a partir dos seus estudos também para realizar a administração municipal. Sim, com toda certeza, né? Essas informações são extremamente importantes e esse construir conjunto. Então, também estivemos no Sinduscom, ADEME, inclusive com oficina específica na Coab, com o presidente André Baú, para tratarmos dessa questão da habitação em Curitiba. O prefeito com a sua meta de promover a habitação de cunho social. Então, esse construir conjunto que é fundamental para o pleno desenvolvimento da cidade, para a entrega efetiva das políticas públicas que precisam serem implementadas. Então, esse escutar é realmente muito importante, essa construção de modo coletivo. E por falar no escutar, né, nessas audiências públicas, o que tem se falado, né? Não vou dizer a principal dor, né, dos segmentos ou até mesmo da população. Mas quais são os principais temas nessa fase, né? A gente entende que está numa fase inicial, né, de audiências públicas. Então, qual é o tema? O que tem se falado nessas audiências? É bastante diversificado. Você consegue perceber, eu e o meu gabinete estivemos presentes em todas as oficinas comunitárias, então, em todas as regionais, até em regionais grandes como Bairro Novo e SIC, o Poder Executivo promoveu 2 encontros, SIC Norte e SIC Sul, e também fez essa divisão no Bairro Novo, ouvindo Sítio Cercado, e a parte sul, né, parte norte, dividindo para que a população realmente possa participar em horário que não seja de expediente, para realmente, né, o intuito é sentar com a comunidade e ouvir. E aí as demandas, elas são super diversificadas de acordo com a região que a população reside, aonde ela trabalha, quais são os seus anseios. Então, assim, desde questão de pedido, por exemplo, de remoção da linha férrea na área central de Curitiba, foi algo que eu escutei muito no Cajuru, na Regional Cajuru, que é algo que tem que se conversar, inclusive com a Rumo, âmbito federal, um diálogo que o prefeito Eduardo já vem tratando e trabalhando isso em Brasília, com esse amplo diálogo, como questões como o desenvolvimento da área central para aquela população da matriz. Então, como que a gente pode desenvolver a cidade, a questão da moradia, a questão de comércio, imóveis serem ocupados na área central, a questão social também, que acomete a área da matriz. Então, como, por exemplo, o Jardim Social, que também está dentro da matriz, mas não é aquele morador do centro que quer que haja manutenção do zonamento ali da região para que não se construam prédios, para que mantenha-se a fauna, a flora, as características e especificidades locais daquele bairro. Então, cada região que a gente vai são demandas diferentes. Isso tudo, claro, agrega sobremaneira, é algo que a gente tem que ouvir, e isso tudo está sendo processado, compilado pelo IPUC, esse processo de você também saber bem organizar essas informações da comunidade para você, na hora de elaborar a revisão do plano diretor, né? Ele será encaminhado para a Câmara Municipal metade do ano que vem, mas para que tudo isso seja muito bem utilizado, aproveitadas essas informações que são extremamente valiosas e agregam sobremaneira esse processo tão importante. Tem alguns instrumentos que o plano diretor trabalha na política urbana que eu acho bem interessante a gente conversar um pouco aqui e até entender se já estão mexendo alguma coisa nesses estudos, na fase atual dos estudos, que é outorga onerosa e TDC, né, que é a transferência do direito de construir o conhecido como potencial construtivo, né? Então, isso até pelo Estatuto da Cidade, mexer nesses 2 instrumentos, o lugar de fazer isso é o plano diretor, né? Isso está reservado ao plano diretor. O prefeito não pode passar uma lei ordinária lá para tratar disso, que vai, né, isso de alguma forma isso vai ser invalidado, pode ser questionado, né? Mas o plano diretor ele traz, né? Então, outorga onerosa é aquela situação em que eu tenho a definição de um coeficiente de aproveitamento de um terreno, por exemplo, e aí eu tenho mais uma banda de variação ali que, caso você pague a outorga onerosa
que aí assim é diretamente para o município, eu posso aumentar o coeficiente de construção do meu imóvel, e o direito de construir é quando eu tenho a transferência de um imóvel para o outro, né? Que já é uma política até mais antiga, né? Antigamente chamado de solo criado, né? Que é quando eu posso vender aquela parte do meu terreno da construção que eu não vou aproveitar. Essas são duas ferramentas bem interessantes, né? Importantes para o poder público e também para o empreendedor, né? Em que fase que a gente está dessa discussão, Rafaela? Eles estão se debruçando, claro que isso não é algo que é levado para as oficinas comunitárias, né? Então a gente tem participado mais desse diálogo coletivo. Ainda não fomos chamados, Câmara, para esses assuntos específicos, para esse diálogo. Lógico, o IPUC está construindo e já se debruçando sobre a matéria, invariavelmente, como o doutor aqui bem explanou, mas com certeza isso será analisado, contemplado. Mas em relação à comunidade, a gente tem feito esse trabalho de escuta, de levar a eles a questão da revisão do plano diretor para ouvir as suas demandas, e aí realmente cada um fala o que lhe aflige, seja questão até de segurança pública, questão de calçadas. Fizemos no IPUC uma oficina específica em que tivemos a presença do Instituto Paranaense dos Cegos e tantos outros participantes para pensar a calçada de Curitiba, o formato, enfim, toda essa questão urbanística, uso do solo, questão ambiental. Então, como a gente sabe, é algo extremamente amplo e complexo que tem que ser realmente muito bem debatido, e por conta disso o prefeito Eduardo destinou aí um ano para esse amplo diálogo, muita conversa, muito estudo, inclusive bagagem técnica que com certeza vai subsidiar demais essa construção, para então só ano que vem ser encaminhado para a Câmara. A Câmara, logicamente, também vai fazer todos os seus debates, né? Exatamente, promover audiência pública, esse olhar do legislativo, que é fundamental para que aí, após, na sequência, possamos avançar com esse projeto tramitando na casa, para até o momento que chegar a plenário para a gente votar e aí darmos o grande encaminhamento à revisão do plano diretor. Eu acredito que nessa fase das oficinas, talvez, você falou dessa parte social, né? Aí eu acho que dá para voltar um pouco também em um olhar mais macro e entender que a propriedade, ela precisa cumprir a sua função social, claro, né? Isso não é ideologia, né? Isso está na nossa Previsão Constituição legal. Federal. Você fala em função social, às vezes tem umas pessoas que já... o que é isso? Calma, não é questão ideológica, né? Isso está na nossa Constituição, né? Não quer dizer que a pessoa, né, não tem direito de manter a sua propriedade, mas ela deve cumprir sua função social. E os instrumentos que vão dizer justamente como que se cumpre a função social, um deles é justamente o plano diretor, né? Ao definir situações, por exemplo, né, que daí são alguns mecanismos que o Estatuto da Cidade prevê, que é a IPTU progressivo, né? Então, assim, eu tenho um terreno baldio, já estou lá há 20 anos com aquele terreno baldio, efetivamente especulando, né? Que é essa expressão da especulação imobiliária, né? Eu tenho bronca com essa expressão quando o pessoal usa isso para falar de construção. Assim, isso aí é terreno, especulação imobiliária, né? Compraram aquele terreno. Não, você está desenvolvendo um município. Agora, se eu compro um terreno para ficar sentado e esperar ele valorizar um dia, isso sim é especulação imobiliária. E aí eu tenho ferramentas, até como a prefeitura colocar IPTU progressivo, a cada ano que eu não construir, que eu não der uma destinação para aquele imóvel, meu IPTU vai crescer, né? Vai ficar cada vez mais caro. Essa é uma das ferramentas. Até chegando ao caso, né, da desapropriação, né? Então, essa parte social também é um olhar muito importante, especialmente nessa fase das oficinas de ouvir a população, né? Com toda certeza, exatamente. Como o doutor bem colocou, é algo que a gente tem que enfrentar, algo que está previsto em lei, então é um cumprimento da legislação que vigora na nossa nação, previsto na lei maior, na nossa Constituição Federal, e que o município tem esse compromisso, esse desenvolver a cidade perpassa por esse olhar, né, por esse cumprimento. Então, com toda certeza, isso também está aí dentro do rol de trabalhos e de olhar que o município tem sobre as políticas públicas a serem implementadas para o bom desenvolvimento e importante desenvolvimento da cidade de Curitiba. Tá no radar, né? Que realmente acho que é um ponto em que é fácil a gente enxergar isso, né? O direito de propriedade, ele te dá, né, direito ali de usar, gozar e fruir da coisa, né, que a gente aprende na faculdade de Direito. Mas, eu sou colega de vocês, inclusive, né, viu? Eu sei. E é por isso que a gente tem que entender também que esse direito, ele não é ilimitado, né? E que ele
precisa ser exercido em acordo com os interesses do coletivo. E aí que vem esse tipo de limitação, né? Falar, olha, não é interessante para a cidade eu ter um terreno lá parado que ninguém construa. Né? Assim como não é interessante que eu libere para você construir o que você quiser, bem entender, né? Com tantos pavimentos, né? Sem deixar a área de... Né? Até a área de respiro. Sim, é a manutenção da ordem pública, né, doutor? Não é um prazer de cada particular fazer como entender que é viável, que é interessante para ele, um olhar egoístico, sempre a supremacia do interesse público sobre o privado, né? Então, interesse coletivo, né? Que no caso é o interesse público. Eu dei muita risada esses dias quando estava discutindo a questão, que hoje é uma questão de direito privado mesmo, né? Mas que é do carro elétrico. Né? Que hoje em dia, cada vez mais pessoas têm carro elétrico, daí quer que tenha carregador no condomínio. E eu vi uma discussão num grupo lá em que o cara comprou o carro e ele tinha uma vaga de garagem, que era a propriedade dele, e ele falou, eu vou puxar uma rede para carregar na minha vaga, porque a vaga é minha, então eu tenho direito de propriedade, o meu direito de propriedade me dá o direito de colocar lá um carregador. Só que ele não avaliou que, né, o carregador ali, ele pode sobrecarregar a rede do condomínio, tem uma série de questões técnicas, questões de segurança, né? Então não é assim, você sempre tem que usar a sua propriedade de acordo com as regras do coletivo ali também. No caso ali é direito privado, né? Mas ele pode prejudicar o condomínio todo se ele não utilizar a propriedade dele de forma ordenada e seguindo as regulamentações ali no caso do condomínio. Eu acho que se aplica isso muito para o público. E essa questão do carro elétrico, até só para puxar, né? Se você for pensar hoje, o condomínio autoriza uma vaga, o morador solicita, eu deixo você colocar ali a sua tomada de carro elétrico porque a carga do prédio aguenta. E se todo mundo resolver colocar uma tomada, será que a carga vai aguentar? Será que a gente vai precisar de uma mudança na rede elétrica das cidades para chegar até os prédios? E como é que fica? Agora vou perguntar da curiosidade. Como é que fica, doutor Ricardo? Eu tenho a minha tomada, mas depois 20 outros moradores também solicitaram e o condomínio negou. Como é que fica para esses condomínios? Né? O que vai acontecer? Eu penso que é o caos. Porque ele pode ou não. Por isso que não dá para simplesmente ir autorizando um a um. Né? Tem que chamar uma assembleia para tomar as decisões coletivas. Né? Fazer justamente o que a gente fala que o plano diretor faz para a cidade, que é diretriz. Objetivo e diretriz. Então, o objetivo é que todo mundo possa ter atendimento do seu carro elétrico. Para que todos possam ter o atendimento em determinado condomínio, talvez a solução não seja cada um ter o seu carregador, mas pensar num carregador coletivo, e aí você vai disciplinar o uso alternado ali, né, pelos proprietários. Né? Mas eu acho que é um paralelo interessante para pensar, né, nos interesses da coletividade versus os interesses privados do proprietário. E agora falando do mercado imobiliário em si, né? A gente pensa em plano diretor, o Ricardo falou, né, que começa a especulação imobiliária, a gente, né, tem a guerra de direitos, acho que pode construir ali. O que de fato traz, o que a gente pode imaginar assim de impacto com o novo plano diretor, né, com essa revisão para quem investe, para quem constrói, para quem incorpora? Vai ter algum impacto significativo? O que você já pode adiantar para nós aqui, né? Spoiler? Não tem spoiler, não, tudo no seu tempo, mas esse amplo debate, essa construção e a responsabilidade, né? O prefeito e todo o seu corpo técnico com o secretariado e técnicos que trabalham na prefeitura com muita responsabilidade de bem pensar o planejamento da cidade, de uma forma muito ordenada, muito sustentável, muito segura e também contemplando a questão social. Então, isso tudo é uma construção conjunta e, como a gente falou, é de suma importância se escutar os setores, os segmentos dos mais diversificados que são, para que realmente seja um planejamento muito exitoso. A cidade cresça de forma planejada, segura, sustentável. A gente quer uma Curitiba que seja sempre uma referência para o mundo e não um caos urbano, não aquela situação de calamidades ambientais e uma falta de planejamento que acaba prejudicando o dia a dia das pessoas. Então, isso a gente já tem uma tradição com gestores muito responsáveis que respeitam e a gente viu aí
Principalmente agora que a gente vai daqui a pouco entrar nas chuvas de verão, estamos na primavera, mas a função dos parques de Curitiba, né? Uma das capitais aí que mais tem áreas verdes, que é um exemplo para o mundo, né? De sustentabilidade, de conscientização ambiental, porque não adianta só o poder público fazê-lo, a sociedade civil também tem que ter essa educação ambiental, o ecossistema que engloba as ações. Então, você veja, a referência que é a família Folhas e essa releitura hoje para a nossa juventude, né, para os curitibinhas, para a criançada, e que você educa a família inteira, né? Você respeitar as regras de trânsito. Passamos aí, né, o Setembro Amarelo, mês de suicídio. Então, isso a gente exerce muito na Câmara de Vereadores, até por conta da limitação na legislação, né? Tudo que tem impacto orçamentário, estrutura administrativa, organizacional, tudo isso é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, sob pena de incidir em vício de iniciativa, assim como tem matérias, trânsito, por exemplo, que é matéria federal, né? Código Penal é matéria federal, então, sob pena de vício de origem, também a origem não pode ser acaso o Parlamento Municipal, mas sim várias matérias que são de competência, seja da Assembleia Legislativa do Paraná, no nosso caso, ou então do Congresso Nacional. Então, a gente tem essa responsabilidade como parlamentares dessa conscientização da população, de respeitabilidade da legislação vigente, você educar também a cidadania, valores como urbanidade, como respeito. Então, isso tudo que vai interferir invariavelmente no dia a dia das pessoas, né? Você ter um trânsito ordenado, não adianta só uma boa sinalização, você precisa sim de motoristas responsáveis, que respeitem o pedestre, que tenham cordialidade no trânsito, e isso é o administrar e o gerir a cidade. Então, com toda certeza, voltando aí ao âmago da questão do questionamento de vocês, é esse planejar a cidade para que ela cresça, prospere, podendo sim. As pessoas viram para mim e falaram assim: Rafaela, onde tinha uma casa vai virar um prédio. Quantos carros mais vai ter? Se na casa tinham 3 veículos, agora são quantos andares o prédio? Então, multiplica, né? Geralmente, ali, né, a família, às vezes tem um carro, às vezes tem 2, ou tem gente que não tem. Então, essa conscientização também, né? Do uso de um sistema público coletivo, sistema público de transporte, tem estrutura, tem qualidade, tem tarifa justa. Então, são várias as questões aí dentro da administração pública que você tem que pensar, planejar e executar para que seja exitosa e a população tenha a tão esperada qualidade de vida, que é para isso que existe o trabalho do poder público, né, diante da cidade e da população. E falando nisso do planejamento, só para aproveitar, quem imaginaria que o Ecoville ia ser o que é hoje? Porque eu moro na região ali do Ecoville há 22 anos. E quando eu fui morar lá, a minha mãe dizia que eu tinha ido morar no interior. Né? Porque assim, você foi morar no interior, não tem nada, não tem mercado, tudo, você foi morar muito longe. E veja o que se tornou. Você já tinha visão, né, Anastácia? Eu já tinha, mas acho que quem me vendeu, não planejou um bom desenvolvimento assim. Porque ninguém acreditava. E eu acho que muito é isso do plano diretor, né? Pensando aqui, trazendo, né, o que aconteceu comigo para o que vai acontecer agora nessa discussão. Foi super planejado, veja, a cidade se desenvolveu para um outro lado. Lógico, a gente tem problemas de trânsito, tudo, mas vem sido corrigido, né? Veja que agora vai ter o viaduto do Orleans, né? A gente sabe que não dá para fazer tudo isso. Então, só fazendo um ponto, né, antes do Ricardo falar agora como ouvinte, entendendo o que é o plano diretor. A gente que vive a cidade, a gente consegue ir acompanhando, né, justamente esse desenvolvimento. E Curitiba, eu acredito que tem essa vantagem de ser uma cidade que sempre se planejou muito, né? Então, eu não conheço a história urbanística do Ecoville, mas é algo que a gente realmente viu, né? Desde do Lac Léman, lá, né, que foi o primeiro, quando foi crescendo, e realmente parecia algo muito longe. Passou do Shopping Barigui, para nós já era assim, nossa, vai ter que passar do Shopping Barigui, né? E hoje é um caminho diário aí para muitas das pessoas. Uma linha de ônibus que liga
liga nada a lugar nenhum, né? Quem nunca ouviu falar, né? O SIC Campo Comprido. O SIC Campo Comprido, não. E o Campo Comprido ainda é mais pra frente, né? Porque você não. Mas o Campina de Siqueira, ali, né, Campo Comprido, né? Você pensava ali, pra que tanto ponto de ônibus? Não vai ter gente. E hoje, se você passar ali em horários de movimento, você vê muitas pessoas nos pontos de ônibus. Você vê que realmente a cidade se desenvolveu. Isso é estrutura, né? A cidade deu subsídios para que a região se desenvolvesse. Condições para tanto. E planejada, né? E isso é planejamento, bonito, né? A gente estava conversando antes sobre como quando você sobrevoa Curitiba, você vê muito claramente os eixos estruturais, né? Que são os eixos em que você tem ali edifícios, né, muito altos e outras regiões em que você não tem edifício e outras que você tem edifícios, né, de porte menor, né? Então você consegue visualizar isso na prática, né? E aí eu acho que realmente um dos olhares do mercado imobiliário, né, como pensando aqui nas construtoras, nas incorporadoras, um dos olhares é para a lei de zoneamento, que é puramente dizer assim, se eu tenho um terreno de frente para Rápida, né? Rápida é uma expressão nossa curitibana aqui, né? Você sai de Curitiba, as pessoas não falam Rápida, né? O que é uma Rápida? A Rápida, né? Do Portão, a Rápida que vai, a Rápida que vem da Ecoville. Isso é uma coisa muito nossa, né? Mas se eu tenho um terreno na Rápida, eu posso construir X pavimentos, né? Uma altura muito grande. Mas também, isso fica para a lei de zoneamento, mas tem algumas questões que são muito interessantes, principalmente um ponto que vocês colocaram já, que é o do tráfego, né? E carro, e garagem. E aí que eu acho que o município vem entrando com algumas intervenções de planejamento que são muito relevantes, que são como lidar com as garagens. Isso vai desde a obrigatoriedade de ter garagem, que acontece hoje. Se você eu quero um alvará de shopping center, eu já tenho alguns critérios ali na legislação sobre quantas vagas de garagem eu vou ter que disponibilizar. Eu quero edificar um prédio residencial, habitação unifamiliar, multifamiliar, conforme o meu planejamento, eu tenho obrigatoriedade de número de vagas ou não. Que o município já entrou com em algumas regiões da cidade, como acho que começou pelo centro, né, tem uma área do centro que eu não tenho obrigatoriedade de garagem, porque são pessoas que muito provavelmente ou vão usar transporte coletivo ou vão se servir, vão residir para não sair muito ali do centro mesmo, a gente, né? Também, o centro é bastante interessante até para moradia de estudantes, por conta do tanto de campos universitários que ali você tem naquela área de circunscrição, como para a pessoa idosa, porque você tem um comércio muito fácil, você desce, você tem acesso a qualquer serviço, né? Então a questão do retrofit, então essa releitura também e redesenvolvimento, um repaginar e pensar a área central de Curitiba, então toda essa atuação, e para isso também eu falo, além de presidente da Comissão de Urbanismo, mas como a proponente da frente parlamentar que eu presido, que é a da gastronomia e do turismo, é você bem acolher as pessoas, né? As boas memórias, o turismo que é tão pujante, seja ele de lazer ou de negócio, e a gastronomia, que eu falo, as pessoas sempre, a gastronomia está envolvida nas experiências no dia a dia, seja ele se alimentar, aquele que elabora ou aquele que está visitando, uma boa experiência nesse sentido, e aí entram os polos gastronômicos, também é algo que perpassa pelo IPUC, porque é o planejar a cidade. Então, por exemplo, a gente tem um polo gastronômico que eu apresentei da matriz da Praça Osório, para realmente desenvolver aquela região. A gente tem o polo gastronômico que eu apresentei para ampliar também a pedido dos comerciantes, que é a da Prudente de Moraes, mas tudo isso com muito regramento, com ordem pública, não é um apinhamento e uma desordem, né, na região. Então a gente pensar, agora criei outro polo que é arte, design e arquitetura, que é a Carlos de Carvalho, e já fui contatada para apresentar um substitutivo geral para a gente ampliar para um quadrilátero, que isso traz muitas feiras, aquece sobremaneira a economia local, esse desenvolvimento. Então, isso tudo é o pensar da cidade. A cidade também sendo muito visitada, o prefeito tem esse olhar, não é à toa que a gente tem o maior Natal gratuito do Brasil, e isso agrega demais para Curitiba, para o ramo hoteleiro, para todos os serviços, tanto os que trabalham de modo direto como indireto. Então, tudo isso é o desenvolvimento da cidade, né? Então, por exemplo, só no Natal nós temos 2 milhões de espectadores, muitos turistas. Então, quer dizer, se a cidade ela já tem o dia a dia com aqueles turistas nos meses, no final do ano, é algo que
agrega ainda mais, então a gente também tem que pensar para esses períodos. E o poder público aí tem um papel fundamental, que é justamente lidar com como organizar isso, né? 2 milhões de pessoas para assistir Natal é muita gente, né? E como adequar isso à estrutura, né? O equipamento público que existe hoje. Assim como essas questões do polo gastronômico, é maravilhoso, né? A gente como usuário adora, né, ter essa facilidade, né, de acessar os polos. Para o comerciante é interessante, mas você tem ali o vizinho que às vezes não está muito interessado em que tenha tanta gente assim, né? Eu falo que o desafio, né, a grande questão é essa harmonização do viver em sociedade. Você respeitar até onde o meu direito, eu tenho direito sobre algo e eu tenho o dever de respeitar o direito de outrem, né, do próximo. Então, eu, enquanto estive subprefeita da Regional Matriz, né, uma região ali que engloba 18 bairros da área central de Curitiba, uma área maior que o município como Guarapuava, e eu era muito procurada como administradora da Regional Matriz, as pessoas falando, Rafaela, eu moro na Trajano Reis, tem muitos bares, que eu tenho um filho autista que não consegue dormir, outro caso de um atleta profissional de triatlon que também me procurou, falava, Rafaela, tem um cachorro que não para de latir, e assim, eu adoro animais, mas assim, sono eu preciso pro exercício da minha profissão, e qualquer um, porque você com falta de sono te gera irritabilidade, saúde comprometida, você dormir bem, a qualidade de vida é saúde pública, né? Então, a gente realmente esse harmonizar a vida em sociedade. A questão de vizinhança, principalmente, né, quando a gente fala de imobiliário, né, vizinhança é muito presente, né, nas questões imobiliárias. E aí eu acho que o município realmente, né, a administração pública tem esse papel. Claro, de concessão de um alvará onde é propício para aquela atividade. Né? Exatamente. Né? Inclusive, fiscalizações. Inclusive essa questão sobre disciplinar o uso. Né? A gente fala muito de zoneamento, mas às vezes a gente está falando de uso. Né? O que eu vou permitir naquele imóvel por conta daquela região e das características daquele imóvel. Eu vou permitir um alvará comercial, eu vou permitir um alvará de comércio vicinal, que é um pouco, né, mais restrito. Eu consigo adequar, eu consigo comportar aqui um shopping center, algo que vai gerar um polo gerador de tráfego. Né? Então, tudo isso é fundamental. Eu acho que aí vem esse papel do município e do IPUC principalmente. Né? O IPUC, o mercado imobiliário é muito dependente do que o IPUC pensa e do que o IPUC propõe para a sociedade. Então, como eu estava falando assim, né, dos dados, assim, se do poder privado que a gente vem com os dados, né, das pesquisas que as entidades e as incorporadoras e construtoras promovem, do município é o IPUC. Né? O IPUC realmente ele é um instituto muito, muito, muito técnico. Sim. Então, a gente percebe isso. As questões, né, a gente está falando aqui, né, o que interessa para o mercado imobiliário? Você perguntou, né, Nath, quais são as questões que vão ser discutidas que impactam no mercado imobiliário. Eu acho que isso aqui quem vai poder responder isso é o técnico das incorporadoras, que inclusive a ADM tem um profissional hoje contratado para acompanhar esses estudos e dialogar com a prefeitura, e na prefeitura quem vai saber responder é o IPUC, né? O IPUC que vai ter todas essas respostas, assim, ó, para potencial construtivo estamos, né, encaminhando por aqui, para outorga onerosa por aqui, né? Ele tem esse papel que é de trazer a resposta técnica, né? Sim. Até tocando, né, nesse assunto, ia perguntar, ia falar, né? Você falou que a ADM direcionou um profissional para acompanhar. Como é que as incorporadoras, as imobiliárias, a população, existe um cronograma? Onde que elas podem encontrar essas informações? Como é que eles fazem para participar? Porque às vezes alguém está ouvindo a gente aqui e fala assim, poxa, eu queria participar. Não faço parte, né, de alguma instituição, mas gostaria de acompanhar. Claro. Como é que faz? A revisão do plano diretor, o IPUC disponibilizou um site, WhatsApp. Então, assim, se você colocar, né, a busca online, você já vai ter todo o cronograma do plano diretor, com todas as ações, audiências, encontros, enfim, fase a fase, o que está sendo elaborado, em qual etapa está sendo trabalhada, e isso a população tem acesso e também condições de se comunicar diretamente com um WhatsApp específico para esse fim, então pode mandar sua mensagem, sanar sua dúvida, assim como o papel também dos vereadores, que é essa interface, esse link com o poder público,
levando à comunidade as suas demandas. Então, eu sou muito procurada, e não só eu, óbvio, os demais 37 vereadores também, com a população solicitando. E o IPUC sempre aberto, lógico, um órgão que tem o dever de escutar, de dialogar, e a gente levar essas demandas, as aflições, os anseios da população, para que realmente seja debruçada a questão e analisada a viabilidade técnica, se é possível, legal também, porque às vezes não tem condições por óbices de ordem legal, mas esse diálogo amplo, isso é fundamental. E a gente tem promovido esse encontro, esse diálogo, oportunizando que seja realmente muito, muito democraticamente debatido e que as pessoas possam, de modo geral, serem ouvidas. Eu acho que, principalmente, assim, as pessoas que estão interessadas em participar de alguma forma, em mudar alguma realidade, elas têm que procurar essa participação, né? Que é principalmente pelas oficinas e audiências públicas, né? Isso, de novo, assim, é uma característica do plano diretor, é uma característica legal do plano diretor, ouvir a população. Inclusive, há casos de municípios, né, principalmente menores, assim, que aprovaram a lei sem fazer audiência pública e a lei é anulada. Né? Então, assim, tem que ouvir a população. E se tem que ouvir a população, é justamente nessas oportunidades que quem quer de alguma forma contribuir, né, vai trazer. É claro que a gente tem esses diálogos já um pouco mais estruturados, né, que são diálogos, né, ADEME, Sinuscom e IPUC, mas essas questões principalmente locais, né, de interesse um pouco mais pontual, né, é fundamental que a pessoa esteja atenta aí para participar das oficinas e audiências. Acho que esse é o caminho. A gente já vai se encaminhando aí quase para o final. E eu vou perguntar para a Rafaela e depois eu vou perguntar para você também, Ricardo. Na sua visão como vereadora, né, vendo toda essa discussão a respeito do plano diretor. É uma coisa meio para devagar, assim, sabe? Você pode pensar do jeito que você quiser. Como você imagina Curitiba nos próximos anos, né? O que vem na tua cabeça quando você vê Curitiba numa visão de longo prazo? Eu vejo uma cidade cada vez melhor, que é para isso que a gente trabalha, né? Ninguém quer retroceder aqui, a gente quer avançar e avançar muito. Uma cidade modelo, uma cidade inclusiva, que respeita o direito da pessoa com deficiência, direito da mulher, da pessoa idosa, das crianças, que propicie expectativa para que as pessoas tenham uma vida melhor. Essa é a grande função do poder público. Então, a cidade ela tem que ser sustentável, ela tem que ser bem desenvolvida, bem planejada, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, com toda certeza, o que eu vejo, o que eu espero, o que eu trabalho todos os dias como vereadora, sem medir esforços, é para que haja essa pujança da nossa capital, que orgulha todos os paranaenses, que é a nossa Curitiba, e para que a gente tenha, assim, uma cidade modelo, referência, e que possamos avançar, trazendo tecnologia, sustentabilidade, segurança pública, muita inovação, muito acolhimento daqueles que precisam, um olhar sobre os vulneráveis, que o poder público não desiste nunca de reerguer essas pessoas. Isso é um desafio global, Nastácia. Com várias cidades, você viaja, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, aqui na nossa América Latina, enfim, dentro do Brasil, grandes centros urbanos, isso é um desafio e a gente tem esse dever, o dever de cuidar das pessoas. Isso é o que existe de mais nobre, de mais importante e de mais sensível. E a cidade é feita para as pessoas. Eu falo, não adianta você ter uma praça linda, referencial, padrão internacional, ter equipamentos né, de alta complexidade, alto padrão, se o ser humano está adoecendo, se o ser humano está em depressão, muitas doenças de ordem mental. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar a vida, a qualidade de vida, a saúde mental, a saúde física e espiritual das pessoas? Porque aí sim a gente vai conseguir prosperar com uma população feliz, pujante e o poder público fazendo o seu importante papel. Muito obrigada, Rafa. Ricardo, como você imagina Curitiba nos próximos anos? Assim, você pode dar uma visão, Ricardo Campelo. Ricardo Campelo, não advogado. Pessoa física. Pessoa física e Ricardo Campelo, pessoa jurídica. Né? O Ricardo Campelo, diretor da ADEME, tem, então, tem uma postura. Vamos para os dois. Não, eu acho que assim, de uma forma geral, ampla, o que eu espero é justamente, eu acho que, né, talvez o ponto principal do que a gente tem falado hoje é esse ponto de que a política urbana, ela tem que estar atenta para a população. Ela tem que estar atenta para aquilo que o cidadão
para aquilo que a coletividade quer. Eu acho que o município de Curitiba tem sido um exemplo nesse sentido. A gente estava falando da questão do tráfego, né? Então, para dar um exemplo, para emendar naquela questão que eu coloquei, que no centro eu já tenho em alguns locais em que há dispensa da garagem porque o pessoal não vai utilizar. E a gente estava acompanhando, né? Você vai lembrar do caso de um cliente nosso que ele tinha um empreendimento que não era no centro, mas que era um empreendimento totalmente voltado para o público estudantil, porque ele era muito próximo a uma universidade. E que a gente estava num processo ali de tentar uma liberação via conselho e acabou que a própria prefeitura ela ampliou, né, não lembro onde que está regulamentado isso, é portaria, né, do urbanismo, mas a prefeitura já estendeu. Aquele benefício que tinha no centro, falou, aqui nessa localidade também não vai ser obrigatória a garagem. Isso permitiu que ele destinasse um pavimento inteiro, que seria para garagem, para áreas comuns, né? E que você pode colocar lá, enfim, equipamentos, até a lavanderia, ele vai fazer uma série de serviços lá que vão servir muito mais para a população que vai morar ali naquele edifício, né? Então, isso com certeza é um dos momentos em que o município está ouvindo, né, a população e pensando nos interesses coletivos. Né? Tem algumas questões que aí eu, como diretor da ADM, eu sei que o pessoal vai trazer para a mesa no debate, aí é o G12, né? Eu já nem lembro em quantos que estão, né? Mas que foi formado um grupo ali dos empresários, né? Que aí vai desde a ACP, a ADM, né? Sinuscom, Secov, etc. E eu sei que vai haver muito debate, muita discussão com o poder público. E a gente tem um exemplo recente que foi justamente da mudança da lei de zoneamento de Curitiba e que a ADM, o Sinuscom, né, esse grupo trouxe muitas demandas para a prefeitura, né? E é claro que não foram todas acolhidas, mas muitas foram acolhidas e aquelas que não foram acolhidas, elas foram objeto de debate, né? Então são pontos que eu sei que vai haver, né, muita discussão, mas eu acredito que são discussões positivas e construtivas. Então, o que eu imagino para Curitiba do futuro é que continue tendo esse olhar, né? Claro que tem pontos que a gente, como setor, que eu sei que o pessoal vai levar para essa mesa, que é a questão da outorga onerosa, está impactando, tem alguns empreendimentos que hoje você não consegue, porque a outorga onerosa ela ficou cara, né? É muito caro, em alguns terrenos você não consegue fechar a viabilidade porque a outorga onerosa, que é o que você tem que pagar para o município, ela é muito alta. A circulação do potencial construtivo, né, que é a transferência do direito de construir, a prefeitura fez uma revisão e acabou trazendo ali alguns entraves para a circulação. Então são pontos que a gente vai exercer o nosso direito de cidadão, né? Eu agora estou falando como setor, né? Vai colocar na mesa, né? Eu sei que o pessoal do IPUC vai trazer os contrapontos e a gente vai evoluir aí para uma solução. E eu espero que a solução seja melhor, não para o setor imobiliário, né? Que seja melhor para Curitiba. A gente sempre está melhor quando o coletivo como um todo consegue ser observado. Quando tem esse diálogo, né? Eu acho que a gente, nesse papo de hoje, a gente conseguiu... muitas palavras, né? Porque a gente conversou bastante, mas uma coisa que ficou muito clara, vendo aqui os dois setores, né? O público e o privado, é que em nenhum momento a gente falou que não havia diálogo, que haviam decisões impositivas, que a população não era ouvida, que os empresários não eram ouvidos, que o mercado não era ouvido. Então, eu acho que a gente tem uma sinergia aí de interesses em desenvolvimento da cidade para que ela fique, de fato, uma cidade melhor para todos nós. Né? Já somos uma referência e acredito que continuaremos sendo. É isso. Então, eu agradeço a presença da Rafaela, vereadora que está aí em várias frentes, né? Mulher, super mulher, né? Não sei que horas você dorme, né? A gente estava falando ali no começo, mas eu acho que é muito dessa vontade, né? De fazer por Curitiba, né? E fazer por uma cidade que a gente sabe que quando a gente gosta, né? A gente trabalha com muito amor. Com muito amor e muito muita afinco. Vontade. É verdade. Então, por favor, deixe suas palavras aí, se quiser falar para
fazer a tua conclusão sobre o plano diretor, mas também deixar seu recado para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer vocês pelo espaço, por propiciar essa conversa tão importante que a gente precisa informar a população e mostrar esse trabalho que está sendo realizado no tocante à revisão do plano diretor, algo que vem realmente para uma construção conjunta, um olhar coletivo de como Curitiba pode, merece e irá prosperar de uma maneira bastante planejada, visando propiciar cada vez mais qualidade de vida, melhorias para a sua população e sendo uma cidade que tem esse compromisso em fazer o seu melhor. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado com bastante afinco, com muita determinação, muito amor também no coração, porque eu falo que o amor é o grande motor e a grande energia que nos move diariamente pelo bem fazer e esse legado que a gente tem o compromisso para honrar a confiança de quem aqui nos colocou, seja no poder legislativo, seja no poder executivo. Então, esse grande compromisso de bem fazer por nossa Curitiba. E o meu recado é de agradecimento para vocês da oportunidade aqui concedida, deixar a todos também o meu gabinete, o meu mandato à disposição. O meu trabalho pode ser acompanhado tanto nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, @RafaelaLupion. Eu posto o meu dia a dia, todas as reuniões, todos os colegiados que eu participo, o trabalho além dentro da Câmara Municipal, mas também na rua. Eu costumo dizer o pé na rua, o gabinete na rua, olhando as demandas da população, o que precisa ser melhorado, seja na área do setor de obras, construção, a nossa malha viária, tanto que a gente escuta o pedido de frese e recap, questão também de calçadas, tantas áreas que precisam do olhar do poder público. A gente sabe o tanto de vulneráveis que a gente também tem na cidade. A cidade é, invariavelmente, um organismo vivo. Lógico, ela é uma cidade desenvolvida, mas é lógico que tem muitos desafios e a gente tem que trabalhar e nos debruçarmos sobre essas questões, olhar para aqueles que mais precisam do poder público. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa função. Então, eu coloco o meu gabinete, o meu mandato à disposição de todos vocês, a Comissão de Urbanismo também, para que possamos juntos avançar, todos os setores, toda a coletividade, para que tenhamos uma cidade cada vez melhor. E obrigada pelo espaço e pelo compromisso de vocês, os saúdo, os cumprimento pelo trabalho que vocês também vêm realizando. Muito obrigada. Obrigado. Rica, considerações finais. Já estou até suas considerações finais. Estou pensando nas minhas aqui, fiquei até sem fala. Obrigado, Nath. Queria agradecer muito a Rafaela. Como eu falei, para nós é sempre uma oportunidade muito especial poder estar em contato direto assim, com o poder público, que tem essa missão aí tão difícil de colocar em prática essas regras aí para tentar harmonizar os interesses da coletividade. Então, queria te agradecer e queria deixar um abraço especial para o chefe de gabinete da Rafaela, que é o Márcio Purê, meu amigo. Tô voltando pro futevôlei, tá? Se preparem que eu tô chegando. E agradecer a audiência aí de todos os nossos ouvintes. Espero que tenham gostado de mais desse conteúdo que a gente trouxe. Muito obrigada, Rica. Muito obrigada, Rafa. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast Broto Campelo. Lembrando que ele é feito para vocês que estão nos ouvindo. A nossa ideia, né, sempre trazer temas relevantes, não só falar de mercado imobiliário, mas falar do direito em si. Mas agradeço a todos vocês que estão ouvindo. O Broto Campelo Podcast foi criado para você, nosso cliente, nossos ouvintes, nossos amigos, a população em geral. Já aproveitando, né, os eleitores da Rafa, né, porque a gente sabe que vai ter aí um alcance. Então, esperamos vocês nas próximas edições do nosso podcast. Fique conosco, nos acompanhe nas redes sociais, @BrotoCampelo, @Ricardo Campelo. Até a próxima. @RI Campelo. RI Campelo, tá vendo? Hoje eu tô meio doida. Um beijo, até a próxima.